Olá, começa agora mais um TCU em Ação. No programa deste mês, vamos mostrar ações do Tribunal de Contas da União que geraram economia aos cofres públicos e as auditorias que colaboraram para aperfeiçoar os serviços públicos. Acompanhe. TCU identificou problemas no escoamento da produção agrícola. A falta de transporte adequado traz prejuízo ao Brasil. TCU fiscaliza instituições federais e constata a dificuldade na acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E veja também a exposição Além dos Sentidos, onde artistas especiais puderam expor suas obras. A auditoria do TCU identificou vários problemas no escoamento da produção agrícola. O trabalho mostrou a necessidade de investimentos em todos os modais de transporte, sobretudo em ferrovias e no sistema aquaviário. As dificuldades para escoar a produção agrícola têm trazido prejuízos para o Brasil. Insuficiência de estradas e portos, ferrovias inacabadas. Esses são alguns dos problemas que os produtores rurais têm de enfrentar. Com o passar dos anos, a produção agrícola aumentou, mas os meios de escoamento não se desenvolveram na mesma sintonia. O Tribunal de Contas da União fez uma auditoria para levantar todas essas dificuldades. O TCU constatou que o problema está na matriz de transportes brasileira, que privilegiou o modelo rodoviário e não investiu o suficiente em transporte aquaviário e ferrovias, que apresentam custos menores para maiores distâncias. O tribunal fez um mapeamento das obras necessárias à viabilização de novos corredores de escoamento e ao aperfeiçoamento dos atualmente utilizados. A necessidade desse trabalho surgiu em função das deficiências estruturais relacionadas ao deslocamento de expressivos volumes de produção das regiões de fronteira agrícola para os portos do Sul e do Sudeste. Nesse trabalho, foi identificada a necessidade de 265 intervenções de interesse do setor agrícola. Desse total, cerca de 40% não estão previstas pelos órgãos de planejamento do governo, o que, segundo o relatório de auditoria do TCU, evidencia um sério descompasso entre as necessidades e as ações previstas para atendê-las. Então nós ficamos sempre em cima do automóvel, quer dizer, não é uma cultura americana, é uma cultura americana, mas nos Estados Unidos eles fizeram rodovias, ferrovias e portos, né? Com esse crescimento que o Brasil teve nos últimos anos, você teve um crescimento gigantesco na safra agrícola brasileira. Mas ela mudou de quintal um pouco, né? Porque o Mato Grosso foi desbravado, o Tocantins foi desbravado, o sul do Maranhão foi desbravado, então nós ficamos produzindo grãos lá em cima, em Rondônia, nos novos estados, e nós ficamos, vamos dizer assim, com os portos de escoamento disso nos mesmos lugares. O vice-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputado Nilson Leitão, fala sobre os prejuízos que as dificuldades no escoamento causam à produção agrícola brasileira. O caso de Mato Grosso especificamente, que é o maior produtor de soja do país, de algodão, de milho, arroz, o maior produtor de carne bovina de todo o país, é um absurdo você escoar tudo por uma rodovia com 7 metros de largura, onde passa praticamente 800 mil carretas por ano e não tem outra alternativa. Para você ter uma ideia do prejuízo que isso dá, não só na questão de vidas, que mortes toda semana, pelo menos 10 a 15 pessoas acabam morrendo nessa rodovia de uma forma brutal, né, tirando vidas toda semana. Mas também o prejuízo econômico para isso, para quem produz e quer transportar. A auditoria também identificou problemas no Plano Nacional de Logística e Transporte. Entre as deficiências, a falta de articulação entre as diversas áreas do governo é uma das principais, o que fica evidenciado com a demora da entrada em operação do Conselho Nacional de Integração e Políticas de Transporte, que deveria coordenar as diversas instâncias governamentais. Criado em 2001, o CONIT só foi regulamentado em 2008, tendo-se reunido pela primeira vez em 2009 e realizado somente mais 2 reuniões desde então. Aeroporto não é luxo, hoje rodovia é uma necessidade, mas não pode ser a prioridade para o Brasil. A prioridade deveria ser alternativas como é só copiar. A Bélgica está investindo mais de 3 bilhões de euros para abrir um canal entre a Bélgica e a França para construir hidrovias. A expectativa é que em 2025 os problemas na área de transportes estejam solucionados. O governo está investindo, a cena é que em 2025 nós vamos estar com esse problema solucionado.
precisa que o CONI, que é o órgão que trabalha na integração desses diversos sistemas, dessa diversa modalidade, trabalhem nisso. Começou a trabalhar nisso. O governo veio aqui no tribunal, a ministra veio aqui no tribunal, trouxe os responsáveis por esse setor, dizendo que estão trabalhando pela integração. O Tribunal de Contas da União fez auditoria para aprimorar o suporte ao sistema de gestão da Casa da Moeda do Brasil. Depois de uma análise profunda, o TCU encontrou aspectos que precisam ser melhorados. Os sistemas integrados de gestão buscam realizar a integração dos processos de qualidade, segurança e responsabilidade social conforme as necessidades de cada organização. Servem para reduzir custos e facilitar o trabalho. A Casa da Moeda, fundada em 1694, é responsável pela produção do meio circulante brasileiro e de outros produtos de segurança, tais como passaportes com chips e selos fiscais. Essa empresa pública possui um sistema de gestão moderno. O sistema de gestão empresarial da Casa da Moeda, além de controlar, tem como principal objetivo garantir a integração entre os diversos processos de negócio da Casa da Moeda. Então, dentre eles estão a contabilidade, o orçamento, os recursos humanos e também todo o processo de compra da Casa da Moeda. O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria com o objetivo de verificar a possibilidade de aprimorar o uso do sistema integrado de gestão da Casa da Moeda. O tribunal constatou aspectos positivos já implantados, mas também encontrou oportunidades de melhorias em algumas áreas, tais como de planejamento e processos sustentadores de tecnologia da informação, segurança da informação e análise de riscos. Nós constatamos ausências normativas, documentos importantes de segurança da informação que deveriam estar construídos, não estão devidamente construídos e divulgados na Casa da Moeda. Na verdade, a ausência dessas normas podem ser causas de falhas de segurança que foram encontradas dentro do próprio sistema. A mais relevante delas, na nossa opinião, é a ausência de logs, a ausência de registros que permitam com que os usuários, que permitam com que os administradores do sistema verifiquem o que cada usuário fez no sistema em determinado momento. O TCU verificou também que não há especificação de níveis mínimos de serviços nem remuneração vinculada a resultados. Na área de contratos, por exemplo, há ainda impropriedades em contratações por inexigibilidade de licitação. Quanto à segurança, foi constatado que não há plano de continuidade de TI, políticas de segurança e de controle de acesso. O diretor da Casa da Moeda recebeu todas as recomendações feitas pelo TCU e concorda com os itens que precisam ser melhorados. À medida que as recomendações e as determinações eram colocadas, eram apresentadas para o nosso departamento de tecnologia, imediatamente todas as ações necessárias eram adotadas no sentido de atender a demanda que estava sendo apresentada. A atuação da auditoria interna na Casa da Moeda tem obtido destaque. Eles têm se destacado nas suas atividades e isso é um ponto positivo a ser constatado nesse trabalho. Como boa prática, o funcionamento dos comitês de TI, que tem ocorrido com frequência na Casa da Moeda, a atuação proativa da área de auditoria interna, inclusive na avaliação de controles próprios de TI, e a estruturação de uma área de TI forte. Veja a seguir, Tribunal de Contas da União realizou auditoria em 6 organizações públicas e constatou a falta de acessibilidade plena para as pessoas com algum tipo de deficiência. A gente volta já já. O Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria em 6 instituições federais e constatou diversos problemas de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Existem poucos elevadores, portas e balcões adaptados. O TCU determinou que a Secretaria de Direitos Humanos elabore um plano para resolver essas falhas. Existem hoje no Brasil mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. É o que mostra o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Entre essas pessoas com deficiência, há mais de 13 milhões que possuem grande dificuldade ou mesmo impossibilidade de falar, ouvir, enxergar ou se locomover.
Mesmo representando 1 em cada 4 habitantes do nosso país, as pessoas com deficiência precisam vencer vários obstáculos no dia a dia e não podem exercer o direito de ir e vir livremente. Basta dar uma volta pela cidade para perceber como é difícil um cadeirante ou pessoa cega se locomover sozinha. As calçadas não têm rampa de acesso. Alguns precisam se arriscar e dividir espaço com os carros na pista. Poucos ônibus possuem elevador. Maria e Joanilson sabem bem o que é enfrentar essas dificuldades. Todo dia essa maratona nossa, nós temos que enfrentar essas calçadas, carro em frente à rampa de acesso. Não tem estacionamento também. Tem que ter força de vontade para sair de casa aqui em Brasília. A Associação Nacional do Ministério Público de Contas lançou a campanha nacional Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total, com o objetivo de promover a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Para verificar a situação no âmbito federal, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria operacional. O tribunal levou em consideração 2 critérios para escolher as instituições federais a serem auditadas. O primeiro foi a quantidade de prédios para atendimento. E o segundo, o fluxo de pessoas que buscam o serviço. Os 6 selecionados foram Correios, Caixa, INSS, Ministério do Trabalho, Receita Federal e Defensoria Pública da União. Então a gente mandou questionário para esses 6 órgãos para fazer um diagnóstico da situação inicial dessas entidades. Para que os chefes de agências, que não são pessoas necessariamente com conhecimento técnico de acessibilidade, pudessem responder e transmitir a informação para o tribunal como que está a acessibilidade, tanto ao edifício quanto aos serviços. Cerca de 11 mil unidades de atendimento foram analisadas. O levantamento apontou carências nas condições de acesso a pessoas com deficiência aos prédios desses serviços públicos federais. A auditoria mostrou que há poucos elevadores, sanitários, mesas, balcões, rampas, escadas, corredores e portas acessíveis. Os itens que apareceram com a maior frequência de não atendimento, eles estão ligados à circulação da pessoa com deficiência visual, que seriam os mapas táteis na entrada dos prédios e o piso direcional. Do ponto de vista de serviço, a maior carência é a questão do atendente em libras, que é a necessidade da pessoa com deficiência auditiva. Ele consegue acessar o prédio, mas ele não consegue acessar o serviço. Ieda é deficiente visual e precisou ir até o INSS para resolver um problema. Ela pôde sentir na pele que o levantamento do TCU está correto. As calçadas, cheias de declínio, não tem uma indicação que te leva. Então depende muito da ajuda das pessoas. As dificuldades afetam também as instituições de ensino. Mais de 45% dos cursos realizados em estabelecimentos federais não oferecem condições de acesso adequadas. Sem acesso, o aprendizado do aluno com deficiência fica comprometido, pois perde a condição de se qualificar em igualdade de condições com os outros estudantes sem acessibilidade. O futuro tende a ser sem grandes expectativas. Mais de 40% faltam elementos necessários à acessibilidade. E esta seria a grande vitória inicial, se todas as escolas brasileiras tivessem acessibilidade perfeita, porque a pessoa portadora de deficiência precisa ter acesso ao conhecimento para que tenha mais oportunidade, assim como todos os brasileiros e brasileiras, mas eles precisam muito poder ir à escola e lá realmente terem um futuro melhor para suas vidas. O TCU determinou que a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República elabore um plano nacional com o objetivo de dotar os órgãos e entidades públicas federais de condições básicas de acessibilidade. Para incentivar as instituições a se tornarem mais acessíveis, foi recomendada a criação do Selo Nacional de Acessibilidade. O Tribunal de Contas da União apresentou a exposição Além dos Sentidos. As obras foram criadas por artistas especiais. Os visitantes puderam apreciar e conhecer um pouco mais do trabalho de pessoas que aprenderam a superar quaisquer obstáculos. Esculturas, quadros, fotos. Quem chega pensa que essa é uma exposição comum, mas logo percebe a diferença. Aqui, as obras são apreciadas de perto e com as mãos. Tudo pode ser tocado e verdadeiramente apreciado.
A exposição Além dos Sentidos foi inspirada no ideal da acessibilidade total. A amostra foi desenvolvida para que todas as pessoas pudessem ter acesso. Os artistas são mais que especiais, são vencedores. Pessoas que, mesmo com algumas limitações, conseguiram olhar a vida de forma diferente e, na arte, encontraram força para viver. A gente montou uma exposição como se monta qualquer outra exposição, com um detalhe específico que é o quê? Se você vê um trabalho desse, você não consegue dimensionar se essa pessoa tem uma limitação física ou visual, ou enfim, né? Qualquer tipo de limitação nesse sentido. Débora Tavares é fotógrafa. Essas fotos foram feitas por ela. Olhando assim, não se pode imaginar que a artista é deficiente visual. Eu uso mais o tato, né? Eu uso tudo, tato, audição, paladar e tal. A da paisagem eu uso mais o brilho. Onde eu vejo o brilho, eu tento tirar a foto. Já no teatral, eu toco na pessoa e dou os passos para trás e tiro a foto da pessoa. Liane Martins tem síndrome de Down. Ela escreveu seu primeiro livro aos 40 anos de idade, no qual conta a sua história de vida. Tem que lutar, vencer, não tem medo. O medo para mim não existe. Eu posso até mandar mensagem para as pessoas e ter que ver vocês trabalhar a sua vida, acreditar no que você faz. Nos primeiros dias da exposição, os visitantes puderam acompanhar de perto a criação dos artistas. Clênio pinta com a boca. Foi a maneira que encontrou para expressar sua arte, apesar da limitação da tetraplegia. Aos poucos, a obra ganha forma. Eu rejeitava os primeiros trabalhos, eu mandava até jogar fora, mas aí eu continuei e persisti. E hoje em dia a arte faz parte da minha vida. Eu percebo quando eu fico um tempo sem pintar, eu começo a ficar irritado. E aí quando eu pinto é como se fosse assim, uma válvula de escape. Essa turma do ensino especial de uma escola pública de Brasília veio conhecer a exposição. Os alunos ficaram empolgados e atentos a cada detalhe. A banco, a tinta. É muito legal? É legal. Tô achando bom. Muito bonito? Muito bonito. Trabalhos grandiosos, né, dignos de serem apreciados realmente, né? 12 artistas participaram do evento. Foi uma iniciativa do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público junto ao TCU, para valorizar o trabalho dessas pessoas que aprenderam com as dificuldades. TCU tem uma capacidade de induzir mudanças na administração pública federal. E também servir de referência e modelo para os outros 33 tribunais de contas do Brasil. No próximo bloco, você vai ver uma reportagem especial para saber tudo sobre o seminário que aconteceu no TCU em Brasília, no qual se debateu a questão da acessibilidade total. Não saia daí. O Tribunal de Contas da União realizou seminário para discutir as ações de controle sobre as políticas públicas relativas à acessibilidade. Foram 2 dias de palestras. Pessoas com deficiências de várias partes do Brasil foram a Brasília interagir e trocar experiências. Uma estrutura foi montada para garantir acessibilidade total, ou seja, que todos pudessem acessar livremente as informações. Confira tudo na nossa reportagem especial. O Tribunal de Contas da União foi palco de seminários sobre o controle das políticas públicas de acessibilidade, monitores, telões e cabines especiais e outros recursos de tecnologia assistiva, tais como audiodescrição, legenda em tempo real e interpretação na língua brasileira de sinais. O objetivo era debater as políticas de acessibilidade, examinar a atual situação e os objetivos para dar plena acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Josiane e Leon vieram do Paraná. Para que nós possamos colher instrumentos para transformar todas as sedes do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em sedes acessíveis. E nós estamos falando aqui em romper com todas as barreiras, sejam elas arquitetônicas, sejam de comunicação e principalmente as atitudinais. Acessibilidade atitudinal significa que a primeira barreira a ser quebrada é da atitude. Foi difícil, mas não devido
devido à deficiência, não devido à limitação visual, mas sim devido à dificuldade da sociedade em compreender que as adaptações podem ser feitas de maneira simplificada, né? A abertura teve o presidente do TCU, o ministro Benjamin Zimler, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, o procurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, a presidente da Associação Nacional do MP de Contas, Evelyn Freire, e o procurador do MP junto ao TCU e coordenador do evento, Sérgio Caribé. Para o tribunal é uma honra realizar um seminário sobre o controle das políticas públicas de acessibilidade. Isso demonstra a amplitude das ações de controle do tribunal e como o tribunal deve buscar, no âmbito social e no âmbito governamental, apoio para o exercício do controle. A importância para o TCU e do TCU também é de todos os tribunais de contas brasileiros. É realmente contribuir para que o Brasil possa ser um Brasil acessível a todos. O Tribunal de Contas da União, com essa preocupação, ele realmente passa a propugnar por uma dimensão nova perante a sociedade, que não é apenas aquela da pura e simples fiscalização das contas, mas é no sentido de se mostrar atento aos grandes clamores da sociedade. A primeira mesa teve o ministro do TCU, José Múcio Monteiro, o procurador Sérgio Caribé e Moisés Bauer, presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Um evento dessa natureza, com uma participação tão significativa da sociedade civil, de gestores, de membros do Ministério Público de Contas, membros de tribunais de contas e outras tantas representações aqui, sem dúvida alguma, será um marco para o rompimento aí de muitas barreiras atitudinais, para a gente começar a efetivar ainda mais os direitos das pessoas com deficiência. Queremos que esse evento sirva principalmente de estímulo para que todas as Cortes de Contas brasileiras passem a atuar de forma eficaz, eficiente, no controle da administração pública quanto à questão da acessibilidade. O seminário devia ser chamado de lição de vida, né? Eu saí dali com dois sentimentos, né? Primeiro, o sentimento do devedor. Eu acho que a sociedade, os incluídos, vamos chamar assim, que eu fiquei até com vergonha de me sentir incluído, o quanto nós devemos a essas pessoas, né? Segundo, eu me senti pequeno diante daquelas pessoas com tantos problemas e com tanta altivez em defender os seus direitos. Na segunda mesa da acessibilidade como direito fundamental estavam o ministro do TCU, Raimundo Carreiro, George Salomão, da Escola de Estudos Constitucionais, e Gildo Magalhães, da ABNT. Já a partir da emenda constitucional número 45, que deu um plus, elevando a nível de emenda à Constituição os tratados internacionais que tratam de direitos humanos e da pessoa com deficiência, isso deu ainda mais força a esse movimento. Na medida em que a pessoa tem convicção, tem consciência daqueles seus direitos, daqueles seus deveres, isso é uma forma de construção da cidadania. Basta a gente ver o quanto falta para as nossas cidades serem as cidades ideais. Eu não tinha os dois braços e nem tinha as duas pernas. Nenhum pai espera por isso. Nenhuma mãe quer isso. Que aquele bebê que nasceu com tudo contra pôde enfrentar o futuro em pé. Eu me sinto a única pessoa deficiente lá dentro. Quando eu saio da CD, eu falo, eu sou a única pessoa deficiente aqui, porque essas crianças nos ensinam o que é lutar, o que é ter disposição, o que é coragem e nunca desistir. A mesa seguinte teve o ministro do TCU, José Jorge, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Linamara Riso, e a secretária de Acessibilidade de Porto Alegre, Aracy da Silva. E o nosso objetivo é incluir as pessoas com deficiência na definição sobre a política pública. É uma nova visão, porque é uma visão sistêmica de política pública que se estrutura de forma a produzir resultados na vida da pessoa ao longo de toda a vida. Desde o nascimento, no cuidado lá na hora do parto, no teste do pezinho com mais informações sobre a possibilidade da pessoa ter deficiência, até as questões da escola, do mundo do trabalho, do ônibus, um conjunto de questões para viver sem limite. Quando a gente tem a oportunidade de mostrar o que é
a materialidade da acessibilidade, como é que isso tem que ser colocado no eixo da educação, da saúde, acho que fica mais fácil para os ministros também entenderem, às vezes, a urgência na despesa, a necessidade de se ampliar o gasto. E nós estamos em pleno momento de inclusão social, de acessibilidade. Quando as grandes autoridades param para refletir, se envolverem numa causa que é da pessoa com deficiência, que é da cidadania da pessoa com deficiência, tem um valor que, para mim, é imensurável. Como todos os projetos que são realizados com recursos federais, eles passam aqui pelo tribunal, o tribunal pode examinar também esse aspecto. Então, eu acho que é muito importante e o TCU está evoluindo nesse caminho. O segundo dia se iniciou com a mesa presidida pelo ministro do TCU, Haroldo Cedras, que teve ainda o juiz federal Roberto Vanderlei, o vice-presidente para a valorização da pessoa com deficiência, Carlos Ferrari, e o jornalista Dudu Braga. O TCU se abriu para adjudicar, agregar novas competências, novas atividades, novas responsabilidades. Eu creio que as pessoas vão sair daqui com muito mais conhecimento técnico. Dudu Braga mexeu com a plateia. Todos assistiram a 2 vídeos e ouviram o rei Roberto Carlos. Mais de me dar, eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri. Eu acho que essa informação acaba diminuindo essa distância que tem, né, entre nós, pessoas com deficiências, com aquelas pessoas que às vezes não têm muito contato com esse assunto. Não por um motivo específico, não gosto, não quero falar sobre isso. Não, por uma questão realmente de ter oportunidade de estar com isso. Eu espero realmente que a partir daqui novos caminhos se abram, né, para a questão da inclusão. É muito importante que outros órgãos da administração pública percebam essa iniciativa do TCU e adotem iniciativas semelhantes. A atuação dos tribunais de contas foi o tema do ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer, da ministra Ana Reis, que relatou a auditoria do TCU sobre acessibilidade, e do presidente do Tribunal de Contas Gaúcho. Os tribunais de contas possam intensificar a sua atuação e, naqueles casos onde não há uma incidência específica, passam vir a fazê-lo, porque é extremamente relevante. A questão de se fazer um seminário desse, você coloca as questões e as pessoas colocam também as suas questões. Isso aperfeiçoa o trabalho, é mais democrático e a gente erra menos. Foram dadas dicas para acessar a internet. A mesa sobre a atuação do Ministério Público contou com o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao TCU, Paulo Bugarim, a promotora do MPDFT, Sandra de Oliveira, a procuradora do Trabalho, Andréa Anice Silveira, e a procuradora-geral do MP de Contas de Goiás, Maísa de Castro. O Tribunal de Contas da União pode contribuir na concreção dos direitos das pessoas com deficiência. As dúvidas, elas enriquecem o debate e acrescentam sempre, trazendo as pessoas responsáveis por tomar as providências e fiscalizar, né? Mera atuação sancionatória não vai resolver, não vai viabilizar as condições de acessibilidade. A conscientização, o envolvimento dos diversos setores envolvidos, da sociedade civil, dos órgãos de controle, dos gestores públicos, é indispensável e o debate permanente é essencial. Você pode fazer sugestões de reportagens para o TCU em Ação. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Não deixe de acompanhar também as fiscalizações do TCU pelas redes sociais, Facebook, Twitter e no canal do YouTube. O TCU em Ação fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Até lá!